Como é maravilhoso aprender cada dia mais verdades tão importantes para o nosso crescimento espiritual. Eu gostaria de apresentar aqui 7 razões para que nós possamos crer na mortalidade da alma, ou seja, que a alma, de fato, ela morre, porque a alma, nós estamos falando de vida, estamos falando aqui de pessoas, e esta é a primeira razão que eu aqui anotei, que porque o homem é alma e não possui uma alma. Está escrito em Gênesis 2, verso 7. Aqui em Gênesis 2, verso 7 diz: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Essa é a primeira razão. O homem não tem uma alma, o homem é uma alma vivente. A segunda razão, porque há várias citações bíblicas sobre a morte da alma. Por exemplo, em Ezequiel capítulo 18, verso de número 4, aqui diz o seguinte: Eis que todas as almas são minhas. Então, aqui está falando de pessoas, de vidas. Todos nós pertencemos a Deus. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a pessoa que pecar perderá a sua vida. Essa vida terrena e, se não se arrepender, também a vida eterna. Aqui no verso 20 diz: A alma que pecar, essa morrerá. Então veja que a Bíblia ensina a morte da alma e não a imortalidade da alma. A terceira razão, Deus é o único que possui a imortalidade. Aqui está em 1ª carta de Timóteo, capítulo 6, verso 16. 1ª carta de Timóteo 6,16. Finalzinho do verso 15, né, diz: Único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e o único que possui imortalidade. E então, o único que possui a imortalidade é Deus. Deus é o único que possui a imortalidade, porque aqui em Romanos 2, verso 7, diz que nós precisamos conquistar a imortalidade, precisamos conquistar a eternidade. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Ou seja, precisamos então conquistar, ser perseverantes e conquistar a imortalidade. A quarta razão, porque para os mortos não existe vida antes da ressurreição. Está aqui em 1ª carta de Coríntios 15, 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. 18. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, se Paulo que está dizendo, se Cristo de fato não ressuscitou, ou seja, se não existe ressurreição dos mortos, é vã a fé, é vã nossa fé em Cristo. Aqui no verso 32, Paulo ainda diz, se como homem, está falando dele, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã nós morreremos. Paulo aqui diz que se não houvesse ressurreição dos mortos, não adiantou de nada a sua caminhada cristã. Seria incoerente, então, Paulo dizer isto, se ele soubesse que por ocasião da sua morte, ele já estivesse lá no céu, desfrutando da recompensa. Ou seja, nessa razão nós vimos que não existe consciência antes da ressurreição. A quinta razão, só nos revestiremos da imortalidade no corpo após a ressurreição. Aqui está em 1ª carta de Coríntios, capítulo 15, verso 51 e diante. Aqui diz que é um mistério que quando nós dormiremos, uns dormirão, outros serão transformados no piscar e abrir dos olhos. Aqui está dizendo sobre a trombeta ressoar, os mortos sendo ressuscitando incorruptíveis. E aqui no verso 53, presta atenção. 1ª carta de Coríntios 15, 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e esse corpo mortal
se revista da imortalidade. Verso 54, ó. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Não existe, então, ressurreição fora do corpo. Não existe vida fora do corpo. Esse texto foi muito claro em nos dizer isto. A sexta razão, a recompensa será só na ressurreição, não antes. Não antes da ressurreição, como muitos acreditam, né? Aqui em Lucas 14, aqui são palavras de Jesus, Lucas 14, 14. Diz: E serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles como recompensar-te a tua recompensa, porém tu receberás na ressurreição dos justos. Então, Jesus está falando que os justos receberão a sua recompensa somente na ressurreição e não antes. Ninguém está, então, em algum lugar intermediário desfrutando parte de uma recompensa. E a sétima razão, a Bíblia ensina a aniquilação final e não o tormento eterno. Aqui em Salmos 37, ensina a aniquilação dos ímpios. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens e serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Em paralelo com esse texto, nós temos Malaquias 4, verso 3, diz que os ímpios serão vistos como cinzas debaixo dos nossos pés, nos ensinando de fato que os ímpios serão destruídos. Podemos destacar também que haverá castigos proporcionais até a aniquilação. Nós vimos isso em Lucas 12, 47, que o castigo de cada um será proporcional às suas obras ou à sua rejeição do evangelho. Nós não podemos, então, ver que o castigo de Satanás será igualmente ao castigo de um ladrão que não se arrependeu. O castigo será proporcional, mas a aniquilação será total. Será todos destruídos aqueles que não se arrependeram e viveram uma vida de pecados. Aqui nós entendemos sobre a aniquilação final, o total dos ímpios e Satanás, ou seja, a destruição total, porque o juízo de Deus é com misericórdia. Isso está escrito em Tiago 2, verso 13. Aqui em Tiago 2, verso 13, na segunda parte, diz: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, aqui está aqui as 7 razões para nós crermos na mortalidade da alma, porque a alma, de fato, estamos falando de vida, estamos falando de pessoas. Que você possa estudar, se aprofundar, buscar as verdades por si mesmo, com oração e com sinceridade com os textos aqui apresentados. Que Deus te abençoe.